Então vamos lá, o programa de hoje nós vamos tratar sobre o Salmo 122, um dos salmos de degraus. Rapidamente, então, é, que tipo de salmo, então, é o Salmo 122? Eu já tenho falado há algumas semanas que ele faz parte de um grupo de salmos chamado Salmo de Degraus. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, você vai notar, geralmente a tradução em português, particularmente a edição revista e atualizada, se for que você estiver usando nesse momento, ele tem um títulozinho em negrito e um título em itálico. O título em negrito não faz parte do texto bíblico original, é só uma sugestão dos editores para indicar um assunto que o Salmo está tratando, mas esse títulozinho em itálico, que na edição revista e atualizada está escrito Cântico de Romagem de Davi, ele faz parte do texto original, tá certo? A decisão dos editores de colocar ele separado em destaque como título, muitas vezes leva as pessoas a, quando começam a ler o Salmo, não ler o título, começa a ler as primeiras palavras, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Mas Cântico de Degraus faz parte do texto original, no texto hebraico, ele está no início do versículo primeiro. Tá bom? Então, ele é um dos cânticos de degraus, aqueles cânticos que serviam aos israelitas no Antigo Testamento, quando eles estavam viajando das suas cidades para Jerusalém, a fim de participar das principais festas de Jerusalém. Então, já expliquei também nas primeiras semanas que é um salmo que descreve a jornada do peregrino. O Salmo 120 começou mostrando o peregrino habitando no meio de ímpios e aspirando, então, pelo Senhor, por isso ele clama ao Senhor na sua angústia. O Salmo 121, o peregrino começou a sua jornada e está caminhando para Jerusalém, com a promessa que Deus vai protegê-lo desde a sua saída até a sua chegada em Jerusalém. Agora, o Salmo 122 é um salmo de alegria, um salmo de celebração, porque o peregrino está chegando em Jerusalém. Então, assim, esses três salmos, ele se combina dessa maneira. Então, o Salmo 120 é o ponto de partida do peregrino, ele está habitando no meio de ímpios e está invocando o nome do Senhor. O Salmo 121, ele já partiu, está na jornada, confiando na proteção do Senhor até chegar em Jerusalém. E o Salmo 122, então, ele está chegando em Jerusalém. Então, é um salmo de celebração, um salmo de alegria. Isso está indicado logo no primeiro versículo. Hein? Você pode olhar na sua Bíblia, o Salmo 122, em português na nossa Bíblia, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, o salmista aqui manifesta a sua alegria. Alegria por quê? Porque ele está indo para a casa do Senhor. Interessante porque quando esse salmo aqui é identificado como Salmo de Davi, e nós sabemos que Davi não construiu o templo, isso ficou para o seu filho Salomão. Né? Na época de Davi, a casa do Senhor ainda era aquela tenda, aquele tabernáculo. Mas apesar disso, você vê a solenidade relacionada com o lugar de habitação de Deus. Então, a alegria do povo de Deus, porque o povo de Deus está deixando a sua casa, deixando a sua cidade para se dirigir para a casa de Deus, que é o alvo do peregrino, e é também, na expressão do pastor Stephen Yuli, um retorno à casa do Pai. E os versículos seguintes, então, o versículo seguinte, versículo 2, fala sobre a solenidade do momento em que o peregrino, o povo de Deus, chega à casa do Senhor. Veja, o versículo 2: pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Então, os peregrinos, os judeus tementes a Deus, deixando suas cidades, caminhando para Jerusalém, e quando eles chegam em Jerusalém, então, cheio de alegria, de louvor a Deus, eles param diante de Jerusalém. Observe que há uma solenidade
nessa ação de parar diante das portas de Jerusalém. Eles não simplesmente estão chegando e dispersando, se dispersando, mas eles estão chegando e solenemente eles param diante da casa do Senhor. E então, depois desse momento de solenidade, há uma descrição de Jerusalém. Então, Jerusalém é uma cidade que foi construída voltada para ela mesma, é uma cidade preparada para proteger os seus cidadãos, ela era rodeada de montes, e também era o lugar para onde as tribos de Israel deveriam ir para celebrar o nome do Senhor. E até no versículo 4 nós lemos como convém a Israel, ou como era testemunho para Israel, ou como estava ordenado a Israel. Então, isso não era somente uma questão voluntária de prazer, mas era também uma obrigação, porque assim Deus realmente queria que o povo de Israel fizesse. Então, Jerusalém, como uma cidade compacta para onde sobe as tribos do Senhor, para renderem graças ao Senhor, e onde estão os tronos de justiça da casa de Davi. O Antigo Testamento tem inúmeras profecias relacionadas com a sucessão do trono de Davi. O Salvador Jesus Cristo, na genealogia de Mateus 1, é identificado como o descendente de Davi, o herdeiro de Davi, e em muitas outras passagens como o sucessor do trono de Davi. Então, esse trono de justiça, ele aponta para além de Davi, mas para aquele que realmente vai se sentar no trono de Davi para reinar com justiça o mundo. Eu vou voltar a isso a esse ponto no finalzinho. E a parte final desse salmo é uma oração por Jerusalém, é um clamor pela paz de Jerusalém. E você pode observar, se você está com sua Bíblia, do versículo 6 até o versículo 9, tem duas sentenças que ficam se repetindo em paralelo. Hein? É, é, a, a intercessão pela paz de Jerusalém e a recompensa por aqueles que estão buscando a paz de Jerusalém, que é a prosperidade. Então, observe o versículo 6: orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa de Davi, buscarei o teu bem. Então, bem, prosperidade, em paralelo com a paz, o amor por Jerusalém. Então, o povo de Deus no Antigo Testamento estava aprendendo a tratar de um modo especial a cidade de Jerusalém. Agora devemos nos perguntar realmente por que Jerusalém tem esse papel importante, não apenas no Salmo, mas em todo o Antigo Testamento. Né? Por que Jerusalém está sendo tratado dessa maneira tão especial? Não é porque Jerusalém, enquanto cidade, ou se tivesse alguma coisa inerente, uma santidade inerente, ou um valor inerente. Se você vai estudar a história de Jerusalém, bem lá atrás, na época de Davi, na época de Abraão, ela já era chamada cidade de paz, onde o sacerdote de Jerusalém temia ao Senhor, Melquisedeque. Porém, na história posterior, essa região no entorno de Jerusalém, e a própria cidade de Jerusalém era habitada por um povo chamado Jebuseus, e esse povo abandonou o Senhor e veio se tornar um povo idólatra. Quando Josué adentra em Canaã, ele chega a vencer o rei de Jerusalém, porém eles não conseguem, não chegam ao ponto de tomar a cidade, de possuir a cidade naquele momento. A cidade de Jerusalém se mostrou resistente durante todo o tempo posterior a Josué, até a época de Davi. Somente na época de Davi é que ela foi conquistada e Davi transformou então Jerusalém na cidade do grande rei,
e a cidade dedicada a Deus, para onde ele conduziu a Arca da Aliança, e o altar, então, foi transferido de Siló para Jerusalém. A partir de então, Jerusalém passa a ter um status especial dentro da nação de Israel, e como Deus havia já ordenado a Moisés, que no lugar em que ele escolhesse para ali fazer habitar o seu nome, era para ali que o povo de Israel deveria, então, se deslocar para, para celebrar o nome do Senhor, para render graças ao Senhor, para oferecer os sacrifícios ao Senhor, para celebrar as cerimônias e as festas conforme as prescrições mosaicas do Antigo Testamento. Então, a gente tem, de fato, em Jerusalém, uma coisa muito especial. Jerusalém não é como qualquer cidade, nem mesmo dentre as cidades de Israel. Então, nós temos a região de Judá como uma região especial em todo Israel. Nós temos o Monte Sião como um monte especial dentre os montes de Israel. E temos Jerusalém como uma cidade especial dentre todas as cidades de Israel. Agora, por que essa especialidade? Eu já mencionei, não é por causa de nenhuma santidade inerente, ou qualquer valor inerente à própria cidade, mas a razão que fazia dessa cidade uma cidade especial, desse monte um monte especial, e dessa região uma região especial, era o fato de que Deus habitava ali. Então, o Salmo começa falando sobre a alegria de ir à casa do Senhor. Então, ir para Jerusalém era um momento de alegria para o povo de Deus, porque eles estavam indo para a casa de Deus. Jerusalém era especial porque Deus escolheu Jerusalém para ali fazer habitar o seu nome. Então, isso de fato faz de Jerusalém um lugar especial. Então, o povo de Israel no Antigo Testamento, ele tinha todo o prazer da vida de deixar a sua casa e ir para Jerusalém, no lugar que Deus havia escolhido para fazer habitar o seu nome, onde ele mandou erguer a sua casa, onde ele prometeu que ia habitar no meio do seu povo. Então, pense, dentre todas as regiões da terra, somente uma região Deus havia escolhido para ser lugar de sua morada, Judá. Dentre todos os montes de Judá, Deus escolheu o Monte Sião para ser o lugar da sua morada. E dentre todas as cidades, Deus escolheu Jerusalém para ser a cidade da sua morada. Então, de fato, aqui nós temos essa especialidade. Por isso, o Salmo está celebrando a Jerusalém como o lugar da habitação de Deus e o lugar onde ele congrega o seu povo. Isso realmente é muito especial. O Salmo 122 está celebrando este lugar que é a expressão da habitação de Deus e que é a expressão da morada de Deus no meio do seu povo. Então, como é que o povo, então, saía de sua terra para se encontrar com o Senhor? Quando ele, deixando suas terras, chegava a Jerusalém, adentrava a casa do Senhor com a solenidade de um coração piedoso, conforme nós vemos aqui no versículo 2, ele diz: até pararam os nossos pés junto às tuas portas, Jerusalém. E com essa solenidade de aparecer na presença de Deus, então, eles podiam desfrutar da presença de Deus por meio da leitura da lei feita pelos sacerdotes, pelos sacrifícios que eram realizados no templo. Você sabe que a primeira coisa que o israelita via quando ele adentrava ao templo ou ao pátio da tenda era o altar de sacrifício. O altar de sacrifício era a primeira coisa. O israelita olhava para o altar de sacrifício e celebrava o nome do Senhor, porque ele aprendia que ali naquele sacrifício ele estava sendo recebido diante de Deus com o perdão dos seus pecados, porque ali o pecado do seu povo estava sendo expiado por meio da morte daquele animal que estava sendo sacrificado em substituição aos seus próprios pecados e apontando para a obra redentora que haveria de se consumar um dia na cruz do Calvário. Então, de fato, Jerusalém
era um lugar especial no mundo. O que Deus está fazendo em Jerusalém, ele não está fazendo em lugar nenhum do mundo. Salmo 147, os últimos dois versículos, diz: enviaste os teus mandamentos a Jacó e os teus preceitos a Israel, não fizeste assim a nenhuma nação do mundo, todas te ignoram. Então, essa especialidade que Deus está realizando em favor do povo de Israel e na cidade de Jerusalém, a cidade do grande rei. Então, a atitude desses crentes que estavam deixando suas casas e chegando em Jerusalém era um sentimento de alegria, de profunda alegria, quando ele, até junto com a multidão, estava celebrando Vamos à casa do Senhor. E também quando eles admiravam Jerusalém como a cidade do grande rei, onde estava o trono real, onde o rei messiânico estava sentado e onde o rei messiânico julgava com justiça, apontando também para o Salvador Jesus Cristo. E onde também todos os fiéis, filhos de Deus, tementes a Deus, intercediam por Jerusalém, o lugar de habitação do Santo Deus. Então, nessa primeira parte, nós devemos observar realmente o que está acontecendo aqui no Salmo 122. O povo de Deus que habitava no meio, rodeado de ímpios e até no meio de ímpios mesmo, porque no Salmo 120, você pode verificar depois, talvez o vídeo já está disponível lá no canal do YouTube, referente ao Salmo 120, você vai ver que eles celebram o fato, eles lembram o fato de que o peregrino está habitando no meio de ímpios, no meio do próprio povo. Ele menciona Meseque e Quedá para, de fato, mostrar como constrange o coração deles, sendo filhos da aliança, vivendo no meio de ímpios dentro da própria nação. Então, daí esse início da viagem de retorno à casa do Pai. Então, deixar a sua casa, caminhar até Jerusalém e aparecer diante de Deus realmente é a grande alegria do povo de Deus. Então, o povo de Deus, a cada festa, repetia esse movimento, repetia essa viagem, e a cada viagem ele desfrutava desse momento especial de estar na presença de Deus, na casa de Deus, desfrutando da presença de Deus, desfrutando da companhia de Deus. Mas eles ainda tinham que retornar para casa. Né? Eles tinham que repetir esse movimento muitas e muitas vezes, na esperança do dia quando eles poderiam adentrar no dia final, quando a sua chegada na presença do Pai não acabasse nunca mais. Então, eles provavam a cada nova festividade dessa alegria de chegar na presença do Senhor, mas eles tinham de voltar para casa, o que lembravam para ele que aquilo ali ainda não era definitivo. Eles precisavam esperar pelo dia quando ele, de uma vez por todas, adentraria na casa do Pai e, para todo sempre, poderia desfrutar de todas as delícias de volta à casa do Pai. Então, nós estamos chegando já próximo à metade do nosso programa, e na segunda parte eu quero aplicar isso à igreja, então, e mostrar como isso, para nós, então, é útil. Mas antes, deixa eu concluir dizendo uma coisa. Esse retorno à casa do Pai, que os israelitas estavam fazendo a cada nova viagem, peregrinando de suas terras, de sua casa para Jerusalém, aconteceu porque um dia os filhos de Deus que estavam na presença de Deus, por causa dos seus pecados, eles perderam esse privilégio. Você se lembra do pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, no paraíso. Eles estavam na presença de Deus, desfrutando a presença de Deus diariamente. Nós lemos que no capítulo 3 de Gênesis,
versículo 8, eles ouviam a voz de Deus na viração do dia. Todos os dias, Deus vinha ao encontro pactual com o seu povo. Naquele momento, o povo de Deus era o primeiro casal, Adão e Eva, mas eles podiam provar da delícia da presença de Deus, ouvir a voz do Senhor ressoando no jardim, diariamente, no início de cada novo dia, porque a viração da tarde no calendário de Israel é o início de um novo dia. Por isso o texto fala sobre Deus vindo na viração da tarde, ou seja, no início de cada dia. Então, cada dia da existência dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles desfrutavam dessa presença amorosa, deliciosa, gostosa de Deus no Jardim do Éden, lugar onde o mal não existia, lugar onde o homem tinha plena comunhão com Deus, o lugar onde não lhe faltava nada e o lugar onde a perturbação não existia e não lhe tirava o sono, a paz, a alegria e o gozo na presença de Deus. Mas o que acontece quando o homem peca é que a primeira providência de Deus é que eles são expulsos do paraíso. Eles perdem o lugar na casa do Pai. Eles são colocados como castigo por causa dos seus pecados para fora da casa do Pai. E então começa uma jornada de retorno para a casa do Pai. Mas essa jornada de retorno não pode ser feita sem a mediação do Salvador Jesus Cristo. Então, para retornar à casa do Pai, nós, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, e também nós precisamos da mediação do Salvador, daquele que está desfazendo a maldição dos nossos pecados, a nossa rebeldia, a nossa desobediência contra Deus, para de novo nos unir a Deus, para nos purificar dos nossos pecados e assim nos fazer retornar à casa do Pai. Isso, embora no período patriarcal aconteceu algumas manifestações de Deus, foi particularmente quando Deus apareceu a Israel, no cume do monte, em Êxodo 19, e ordenou a Moisés que construísse o tabernáculo, que seria o lugar onde Deus habitaria no meio do seu povo. Aquele momento em diante, mais uma vez, o povo de Israel, o povo de Deus, agora os descendentes de Abraão, compondo a nação de Israel, o povo da aliança, tinha mais uma vez o privilégio de habitar com Deus. Deus construiu um lugar no meio do seu povo. Mas, apesar disso, o acesso à casa de Deus, o acesso à habitação de Deus, que era o tabernáculo no meio do povo, era um acesso ainda limitado, restrito. Tinha a regra de só o sumo sacerdote podia entrar no lugar mais santo, santíssimo, a regra de que só o sacerdote poderia entrar no lugar santo, e o judeu, até para ele entrar no pátio, para participar das cerimônias, ele deveria estar ritualmente puro. Então, o acesso a Deus ainda estava restrito, esperando pelo dia quando esse acesso seria pleno. E, mais uma vez, isso vai acontecer com o nosso Salvador Jesus Cristo. Então, daqui a pouco, após o intervalo, eu volto para falar um pouco mais sobre o papel de Cristo nesse nosso retorno para a casa do Pai. Hein? Nós já tratamos na primeira parte do nosso programa sobre o texto em si, sobre a estrutura do texto e sobre a mensagem do texto. É uma mensagem de alegria, é uma declaração da alegria do povo de Deus, que, como peregrinos nesse mundo, deixa a sua cidade para se encontrar com Deus em Jerusalém, a cidade sagrada. Agora, devemos pensar como Igreja de Jesus Cristo no Novo Testamento, como nós nos relacionamos com o Salmo 122. Será que, então, é assim que nós devemos viajar para Jerusalém, para subir as ladeiras de Jerusalém, para parar os nossos pés lá em Jerusalém, e então lá nós cantarmos o Salmo 122, e lá nós orarmos ao Senhor,
rogando pela paz de Jerusalém, rogando para que sejam prósperos aqueles que estão promovendo o bem de Jerusalém. Então, será que é assim? Nós devemos pensar que, eu já mencionei, Jerusalém era o que era por causa da habitação de Deus. O Monte Sião era o que era por causa da habitação de Deus. Jerusalém era, Judá era o que era por causa da habitação de Deus. E a Palestina, Canaã, era o que era por causa da habitação de Deus. Sem a habitação de Deus, Canaã era terra de povos pagãos. Judá era terra de povos pagãos. O Monte Sião era ocupado por cidades pagãs. E Jerusalém era a cidade de um povo pagão, os jebuseus. Então, o que fazia de Jerusalém um lugar especial era o fato de que Deus habitava ali. Mas será que Deus ainda está habitando em Jerusalém? Não, não. Deus não habita mais no templo. A glória do Senhor já saiu do templo. O próprio Senhor Jesus indicou isso no final do Evangelho de Mateus, que o templo não sobreviveria por muito tempo, não haveria pedra sobre pedra que não fosse derrubado. E é interessante porque nesse contexto em que a glória do templo no Antigo Testamento vai diminuindo, vai perdendo essa força, e a glória então vai brilhar fortemente em Jesus Cristo, o apóstolo João compreende isso muito bem. No Evangelho de João, ele menciona no versículo 14, capítulo 1, versículo 14, hein, de João, ele diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Com a vinda do Salvador Jesus Cristo, a glória de Deus não estava mais no templo, mas estava em Cristo Jesus. Mas é interessante notar que aqui no versículo 14, João usou uma palavrinha especial quando ele falou que o Verbo se fez carne e habitou. Se você tem algum conhecimento da língua grega, você vai notar que a palavrinha por trás da palavra habitar aqui o uso da palavra que no Antigo Testamento servia para indicar o tabernáculo. Então, é como se João estivesse dizendo que o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Então, uma referência direta à habitação de Deus no Antigo Testamento por meio do tabernáculo. Mas agora, o tabernáculo não era mais feito por mão de homem, mas o tabernáculo agora foi feita pelo próprio Deus, entrando no mundo, um corpo me formaste, como diz o Salmo. E agora Deus não está mais habitando no tabernáculo do Antigo Testamento, ele não está mais habitando em um templo construído por homem, mas agora ele está habitando no seu próprio Filho, a que ele enviou para realizar a nossa eterna redenção. Então, onde é que nós devemos estar reunidos agora para adorar o Senhor? Em Jerusalém? Não faz mais sentido. Nós podemos até viajar para Jerusalém, e eu tenho muito desejo, não consegui fazer isso ainda, mas eu desejo conhecer de perto a geografia de Jerusalém, conhecer os lugares onde aconteceram os grandes eventos da Bíblia, mas não porque eu precise ir a Jerusalém para adorar a Deus lá, porque Deus não está mais habitando especialmente em Jerusalém como acontecia no passado. Mas Deus habita por meio de Cristo. Então, onde Cristo está, Deus está presente. Se em Jerusalém houver uma igreja cristã fiel, esteve invocando fielmente o nome do Senhor, se congregando fielmente como povo de Deus, Deus está lá, como está em todos os lugares do mundo onde a igreja de Cristo está se reunindo. Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela se reúne em torno do Senhor, do Salvador, que prometeu estar continuamente com o seu povo. Jesus, em João 14, prometeu que ele iria para o Pai, mas enviaria um outro Consolador, um outro que era igual a ele, não outro diferente dele, a palavrinha usada lá para outro
outro igual a ele, da mesma natureza. Então, por meio do Espírito Santo, Cristo estará conosco todos os dias até a consumação do século. Então, Cristo como cabeça da igreja e a igreja como o seu corpo. Assim como Jerusalém no Antigo Testamento funcionava como cidade compacta para onde sobre as tribos, agora o povo de Deus está deixando sua casa para se reunir onde Cristo vem se encontrar com o seu povo. Então, isso não tem mais a ver com um lugar, um prédio específico, mas qualquer lugar onde Deus marcou o encontro pactual com o seu povo. Jesus havia indicado isso também à mulher samaritana, quando em João 4 ela está conversando com a mulher, Jesus deixa muito claro que nem ali no Monte Gerizim, nem em Jerusalém, o seu povo o adoraria, mas os verdadeiros adoradores adorariam em espírito e em verdade. Não por meio do lugar, como aconteceu no Antigo Testamento, mas também, mas agora em qualquer lugar, pelo Espírito Santo e em verdade, ou seja, de acordo com a palavra de Deus. Então, agora no Novo Testamento, o povo de Deus deixa a sua casa para manifestar o amor a Deus no lugar onde Deus está congregado com o seu povo. Então, o povo de Deus no Novo Testamento, nos cultos dominicais, especialmente, deixam a sua casa e se congregam junto com o restante do povo de Deus. E nós estamos fazendo isso aqui em Caruaru todos os domingos, quando nós deixamos a nossa casa e nos congregamos como povo de Deus. Em Maceió, a congregação está fazendo isso todos os domingos, quando os membros deixam sua casa e se congregam como povo de Deus. E nós estamos lendo sobre várias cidades aqui, sobre Maragogi, sobre Brasília e vários outros lugares onde o povo de Deus está fazendo isso, está deixando a sua casa no domingo para se reunir como povo de Deus no lugar indicado. Hein? Então, naquele momento, o Cristo encarnado, ele é o templo de Deus, a morada de Deus. E nós nos tornamos morada de Deus junto com Cristo no momento em que nós fazemos parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, o corpo de Cristo, conforme a palavra de Deus diz em Efésios. Então, quando a igreja está reunida, ali é Jerusalém, porque ali é o lugar onde Deus está habitando, no meio do seu povo. Quando qualquer de nós chegamos e nos juntamos ao povo de Deus, nós devemos ter aquele sentimento de reverência e de alegria. Reverência porque nós não estamos deixando a nossa casa para chegar em qualquer lugar. Nós estamos chegando em Jerusalém, nós estamos chegando no lugar onde Deus está habitando, nós estamos chegando no lugar onde o povo de Deus está se congregando como povo da aliança. E, ao mesmo tempo, nós paramos nossos pés com reverência, porque Deus está ali. Mas fazemos isso com alegria, porque, como peregrinos nesse mundo, nós deixamos a nossa casa, deixamos para trás as preocupações dessa vida, as tristezas dessa vida, as perturbações dessa vida, para nos alegrar na presença do nosso Deus, que é aquele que está presente, é aquele que nos socorre, é aquele que conforta o nosso coração, é aquele cuja presença alegra o nosso coração e dissipa toda tristeza, todo medo, toda angústia, tudo que a nossa alma precisa e não pode encontrar longe de Deus. Nós encontramos naquele momento em que nós aparecemos diante do Senhor. Por isso o culto é um momento muito especial, porque ali é a manifestação da habitação de Deus na terra no meio do seu povo. Mas depois que o culto termina, mesmo nós, como Igreja de Jesus Cristo, que desfrutamos desse momento especial a cada semana, especialmente no domingo, e muitas vezes de manhã e de noite, como nossa igreja que realiza culto pela manhã e à noite, como é comum nas igrejas reformadas do Brasil,
Então, nós ainda temos que retornar para a nossa casa. E esse retorno para a nossa casa, nós não continuamos ali o tempo todo. Nos ensina que nós precisamos esperar pelo dia quando nós entraremos na presença do Senhor para todo sempre. Não acabará mais esse dia. Nós não precisaremos retornar para o nosso dia a dia, para nossas preocupações, mas nós permaneceremos com o Senhor para todo sempre. Essa é a nossa esperança como igreja de Jesus Cristo. A alegria de nos congregar na presença de Deus todos os domingos, a reverência de estar aparecendo não em outro lugar, mas na casa de Deus, e a esperança de que um dia nós vamos desfrutar da presença de Deus sem interrupção no dia chamado eterno. Glória a Deus.